todo mundo impactado com Beberrena, a nova minissérie da Netflix, que é baseada na história real do comediante escocês Richard Gere, que é também um ator principal da série. Ou seja, ele interpreta si mesmo no papel de Donnie Dunn. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise psicológica do protagonista Donnie. Mas antes de continuar, eu já aviso que aqui terão spoilers sobre a série. Então, se você ainda não assistiu, assiste primeiro e depois você volta aqui pra gente continuar conversando. Na série, Donnie trabalha em um bar e um certo dia ele conhece Marta, uma mulher que se apresenta ali muito vulnerável e que desperta pena em Donnie, que tenta confortá-lo oferecendo uma bebida, se não me engano, um chá. A partir de então, Marta começa a frequentar o bar todos os dias, onde Donnie oferece a ela bebidas e acolhimento. E, em troca, Marta oferece a ele elogios e demonstrações de afeto e aprovação. Eles acabam ali desenvolvendo uma relação em que ela passa a interpretar os cuidados oferecidos por Donnie a ela como uma forma de afeto, alimentando uma fantasia de um relacionamento amoroso sendo construído entre os dois, enquanto que Donnie experimenta um lugar de importância na vida de alguém. Um prato cheio para uma relação disfuncional, não é mesmo? E é o que realmente acontece. Marta começa a sediar o Donnie com inúmeros e-mails, 41 mil e-mails ao longo de 3 anos, segundo fontes da internet, além de persegui-lo em lugares, assediar também os seus pais, expor ele em seus shows de comédia e tantos outros comportamentos agressivos e disfuncionais bastante inadequados e doentios apresentados por Marta. Ao longo da série, você se pergunta por que o Donnie não se posiciona, por que ele não dá um basta nisso. A série até mostra ele procurando a polícia para pedir ajuda, mas que ao fazer esse movimento de denunciá-la, ele experimenta sentimentos ambíguos. Na série também, nós conseguimos ver que o Donnie procura Marta e até tem relações sexuais com ela, mesmo após denunciá-la. E ele também demonstra um pesar quando ele percebe que ela não está ali em alguns momentos procurando por ele. Até que a série resolve mostrar o passado de Donnie. Mostra ele chegando em um novo lugar, começando a sua vida como comediante e passando por grandes apuros e rejeições em seus shows. Claramente, ele assume um papel de fracasso profissional, se mostrando resistente a deixar as suas estratégias falhas e rejeitadas pelo público. Ele tenta a todo custo ser visto e aprovado. Até que um dia, um homem importante no meio artístico conhece o Donnie, percebe facilmente a sua vulnerabilidade, os seus anseios e conta a ele tudo aquilo que ele sempre quis ouvir. Ele faz com que o Donnie acredite que ele é um gênio incompreendido e que seu talento é uma certeza. Só precisando ali de um empurrãozinho, e é claro que esse empurrãozinho seria dado por ele. É quase um remake de João e Maria entrando na casa dos doces, acreditando que teriam ali uma infinidade de doces e se deparando com a bruxa que devorava criancinhas. E é assim que acontece com o Donnie. Ele foi sendo envolvido em promessas, elogios, apresentado a inúmeras drogas, enquanto seu corpo era violado pelo agressor. Mas, mesmo percebendo os sinais, ele não conseguia se desvincular desse homem. E essa é uma problemática abordada na série, muito importante e, infelizmente, pouco exposta. Muitas pessoas são encantadas com promessas de sucesso e acabam sendo envolvidas caindo nas mãos de predadores que utilizam manipulação e uso de substâncias como meios de subjugá-las e explorá-las. Quando a série levanta essa temática, nós vivenciamos cenas constrangedoras e angustiantes e passamos a olhar para o Donnie com um certo desespero e até um nó na garganta. Ali, nós já conseguimos entender o tamanho da dificuldade de Donnie de proteger a si mesmo, demonstrando uma dificuldade de discernir cuidado e abuso. Ao mesmo tempo que sente que não é certo estar ali, ele não consegue evitar. Na sua história de vida, ele já está acostumado a não ser visto de uma forma acolhedora, recebendo olhares de deboche, da mesma forma que ele demonstra em alguns momentos sentir
que não tem com quem contar e que os seus problemas não podem ser compartilhados nem com os seus pais, como se ele não fosse digno de ser cuidado. Tudo em Donnie é confuso quando se trata de relacionamentos. Depois que entendemos o passado assustador de Donnie, fica mais fácil entendermos também a sua relação com Martha. Podemos hipotetizar, e lembrando que não temos dados suficientes para diagnosticar ou fazer afirmações sobre os personagens de forma concreta, uma vez que nós não podemos avaliá-los corretamente. Então tudo se torna um amontoado de hipóteses aqui. Mas voltando, podemos supor que Donnie tenha esquemas de fracasso, o que fica claro no discurso que ele tem sobre si mesmo no palco, onde ele assume ali as suas feridas. Ele se mantém em situações que invariavelmente fracassará, na mesma medida que ele faz esforços para vencer. A gente pode ver isso ali naquelas tentativas infindadas de sucesso frente à profissão, onde ele está frente a um público que claramente não está gostando, mas ele persiste e sempre usando as mesmas estratégias. Donnie tem crenças muito negativas sobre si mesmo. Na cena em que ele está ali no palco e faz o seu relato expondo as suas feridas, Donnie diz que passou a vida inteira querendo ouvir: "Eu acredito em você tanto quanto você acredita em si mesmo." Ele também diz que acreditava que quebrava paradigmas, mas que via outros comediantes o superando e que ele não entendia o motivo. Ele afirma que a vida inteira ele teve medo de julgamentos e que por isso ele queria ter a fama, porque assim não pensariam que ele é um otário burro, segundo ele mesmo. Aqui podemos entender o que significou para o Donnie quando ele viu naquele homem que fez ele acreditar que ele era especial, que fazia com que ele realmente se sentisse bom e importante. Uma vida inteira buscando aprovação, uma vida fugindo de se sentir fracassado, uma vida querendo ser importante para alguém, e quando oferecem ele essa experiência e prometem livrá-lo desse lugar que a vida inteira ele tentou sair, fica muito difícil abandonar tudo isso, ainda que custe se subjugar, ainda que custe ser violado. Ele diz em seu discurso que deixou Martha continuar se apegando a ele para ele satisfazer a sua necessidade de atenção. Ele diz: "Eu sabia que ela era louca e que ela era perigosa, mas ela me elogiava e isso era o suficiente." Então, assim, é muito difícil não ter mais a delícia de ter as suas emoções, as suas necessidades emocionais atendidas. Assim, o Donnie ele aceita o preço alto que lhe impõe para que ele esteja nesse lugar, longe do fracasso e da rejeição. Nós entendemos como ele associou se sentir importante com violência. Assim, entendendo como prazer e dor se confundem e se misturam a ponto de que, quando ele experimenta uma relação de amor com a Terry, por exemplo, que é uma relação de amor sem violência, ele não consegue sustentar essa relação. Ele, inclusive, diz em seu discurso: "Eu amava uma coisa neste mundo mais do que eu amava ela, que era me odiar. Eu sou viciado em me odiar, e Deus me livre de arriscar ser feliz." Aceitar o bom, aceitar o saudável, aceitar as experiências corretivas, muitas vezes é muito difícil para as pessoas que já foram machucadas. É difícil sustentar o novo, confrontar todas as crenças, memórias e estruturas já estabelecidas até então. Não é uma tarefa nada fácil e nem confortável. Inclusive, a gente pode perceber o tom de desprezo e raiva que o próprio Donnie fala consigo mesmo no seu discurso, distante de qualquer sentimento de autocompaixão e de autorrespeito. Provavelmente ele aprendeu isso. A sua atitude é crítica e punitiva, reforçando esse lugar conhecido de rejeição. Entendendo assim que o seu eu crítico é tão cruel e perverso que, frente a toda aquela dor que ele sente e sabe que sente, ele ainda mantém esse lugar de desprezo. Em uma terapia de esquemas, o Donnie precisaria aprender a olhar para sua criança machucada, sua criança que não teve suas necessidades atendidas, e desenvolver um olhar de compaixão para consigo mesmo. Entender que suas experiências de vida o fizeram acreditar em sua inadequação, e é que ele aprendeu a buscar afeto onde não encontraria, e que isso fez reforçar o seu lugar de privação, fracasso e rejeição. Mas que hoje, enquanto adulto,
pode se acolher e se abrir a novas experiências que exigirão paciência, tolerância, dedicação dele, para que ele aprenda novas formas de se ver e de se relacionar. Essa série é muito psicológica e um só vídeo não é suficiente para abordar tudo o que poderíamos aprofundar sobre os personagens. Eu tentei trazer aqui alguns aspectos mais perceptíveis do funcionamento do Donnie, ainda que ele seja muito mais profundo do que nós falamos aqui. O que podemos ver em Bebê Rena é que quando não cuidamos da nossa criança ferida, quando não olhamos para os padrões disfuncionais que nos acompanham, quando negligenciamos os cuidados com a nossa saúde mental e quando nós não aprendemos a selecionar as pessoas que merecem estar nas nossas vidas, coisas muito ruins podem acontecer com a gente. Estaremos muito vulneráveis a cair nas mãos de predadores emocionais. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu gostei para que eu saiba que ele foi útil e traga mais conteúdos assim para você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aproveita e compartilha também com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. É sempre bom bater esse papo com você. Um beijo e até uma próxima. Tchau!